Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção, meus irmãos, que bênção, queridas irmãs, nós juntos meditarmos a palavra do Senhor. Palavra que alimenta a nossa vida, direciona nossos passos e ilumina todo o nosso viver. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ensina-me, Senhor, a viver a Tua palavra. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando Seu nome santo, poderoso e grande sobre nós. Invocando esse Deus onipotente, maravilhoso, esse Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. Que a Sua graça misericordiosa, bondosa, nos conduza a cada dia no nosso viver. Dê-nos, Senhor, a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos juntos meditar a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra que nos salva, palavra que nos liberta, palavra que nos guia, palavra que nos direciona. Então, anote aí no seu caderno, Salmo 80 e, claro, colocando a data do dia de hoje. Assim diz o texto sagrado. Ó pastor de Israel, dá ouvido. Tu que conduzes José como uma ovelha, entronizado sobre os querumbins resplandece. Diante de Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Ó Deus, fazei que voltemos, resplandeça a tua face e seremos salvos. Senhor Deus do universo, até quando permanecerás irado ante a oração do vosso povo? Tu nos alimentastes com o pão das lágrimas e como bebida nos destes lágrimas copiosas. Fizeste de nós motivo de contenda entre os nossos vizinhos. Os nossos inimigos riem de nós. Ó Deus do universo, fazei que voltemos. Resplandece a tua face e seremos salvos. Do Egito trouxestes uma videira, expulsastes nações e a plantastes. Preparastes o terreno diante dela, plantastes suas raízes e encheu-se a terra. Montanhas se cobriram com sua sombra e com seus ramos os cedros de Deus. Ela estendeu seus sarmentos até o mar e até o rio seus rebentos. Porque destruístes a sua cerca, para que a vidimem todos os que passam pelo caminho. Devastou o javali do mato e a fera selvagem nela pastou. Ó Deus do universo, volta-te, olha do céu e vê, visita esta videira, protege o que tua mão plantou. O Filho do Homem, que fortalecestes para ti, ela foi entregue ao fogo escavada, eles perecerão ante a ameaça do teu rosto. Esteja a tua mão sobre o homem da tua direita, sobre o Filho do Homem que fortalecestes para ti. De ti não mais nos afastaremos. Tu nos farás viver e nós invocaremos o teu nome. Senhor, Deus do universo, fazei que voltemos. Resplandece a tua face e seremos salvos. Que beleza é a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou pegar dois princípios que a palavra de Deus hoje traz para nós. Na verdade, são duas designações que fazem a respeito de Deus. Primeiro, lá no versículo de número 2. Então, um princípio eterno, versículo número 2. O versículo 2 diz, ó pastor de Israel, dá ouvido.
Tu que conduzes José como uma ovelha. Então, o Deus de Israel, ele é pastor. Ele é o pastor de Israel. Deus é o pastor de toda a terra. Deus é o pastor que conduz suas ovelhas, o pastor que cuida das suas ovelhas. Nós reconhecemos a paternidade, mas nós reconhecemos o pastoreio que Deus exerce, realiza no meio de nós. E nós reconhecemos isso tomando consciência que nós somos ovelhas. Quando eu reconheço a paternidade de Deus, é porque eu reconheço que nós somos filhos, somos irmãos uns dos outros, mas somos todos filhos do mesmo Deus. Quando eu reconheço o pastoreio de Deus, eu reconheço que nós somos ovelhas. E Ele mesmo conduziu José como uma ovelha. É esse Deus que nós nos voltamos agora, o pastor de Israel, o pastor da nossa casa, o pastor da nossa família, o pastor da nossa igreja, o bom pastor, o supremo pastor, o único pastor, o verdadeiro pastor. E reconheço Deus como o pastor da minha vida. E só posso clamar a Ele que eu ande nas suas pastagens. Eu só posso clamar a Ele que eu seja uma ovelha do seu redil, mas uma ovelha que escute a voz do pastor, uma ovelha que esteja atenta à condução do pastor, uma ovelha que deixe se orientar pelo pastor. Um outro princípio eterno, e ele se repete no versículo 4, depois no versículo 15, e eu marquei também aqui no versículo 20. Vamos pegar um deles, vou começar pelo último, que é o 20. Senhor Deus do universo, fazei que voltemos, resplandece a tua face e seremos salvos. Então, eu reconheço que o Senhor, Ele é o Deus do universo. Ele é o Criador de todas as coisas, mas não só Criador. Uma vez que Ele é o Senhor, é nele que está toda a majestade, o governo, o poderio de todo o universo. O Senhor é aquele que é o soberano, é o grande, é o altíssimo. E não há no universo poder, majestade que se compare ao do Senhor nosso Deus. É um perigo a gente reconhecer a grandeza do universo, reconhecermos a grandeza das obras criadas, reconhecermos a grandeza que há nas criaturas de Deus, até em nós, mas não reconhecermos o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Os homens se admiram de tudo que veem, de todas as descobertas que se fazem. Com tantos anos que há o universo criado por Deus, a cada dia se faz uma nova descoberta. E há milhões de descobertas a serem feitas. São estrelas que são descobertas. E é interessante, aquela estrela, ela não passou a existir quando ela foi descoberta, ela já existia. Deus a criou lá no princípio. Apenas que o ser humano, eu e você, não conhecemos, como tem tanta coisa da grandeza de Deus que nós não temos nem noção. Tão grande, quão grande é o Senhor nosso Deus. Nós não conseguimos nem descobrir ainda nem os limites da nossa própria natureza humana, nem as potencialidades. Nós não conhecemos nem a capacidade que tem o cérebro humano. Para se ter ideia de que grão de areia nós somos diante da grandeza infinita, eterna desse Deus, o Senhor do universo. Por isso que eu me rendo a Deus, por isso que eu me rebaixo diante do seu senhorio, da sua grandeza. Os homens aqui na terra brigam por terra e pessoas se tornam proprietárias de uma grande quantidade de terra e deixam outros filhos de Deus, criaturas de Deus, mas homens, né? Seres humanos são filhos de Deus, sem nada. Deus tem um planeta, tem uma galáxia para dar para cada um dos seus filhos. Tamanha a grandeza, mas Ele deu uma terra, que é esse planeta para todos nós habitarmos, com condição de cada um de nós vivermos uma vida digna,
mas o egoísmo humano sobressai na vida de muitos mais do que a bondade e a misericórdia do Senhor. Quando reconhecemos que o Senhor nosso Deus é o Senhor do universo, nós nos voltamos para Ele. E essa é a prece, fazer que nos voltemos para Ti. Para quê? Para que resplandeça a sua face e seremos salvos. É só a face dEle que nos salva. É só a presença dEle, é só a presença do Senhor nosso Deus que salva a nossa humanidade. Pobre, decaída, miserável, orgulhosa, egoísta. Mas quando estamos na presença do Senhor, Ele mesmo nos resgata. É Ele que nos liberta. E é por isso que nós clamamos, faze que voltemos, Senhor. Resplandeça a Tua face e a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Desperta o Teu poder, vem nos salvar, vem nos conduzir, vem nos direcionar, vem nos libertar, para que em tudo, Senhor, nós façamos a Tua vontade. Amém? Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus. A Ele o louvor, o poder e a honra para sempre. Vamos agora ao nosso querido Padre Antônio Xavier, para que seja conosco também no estudo da palavra. Esse salmo que hoje nós estamos estudando é, na verdade, uma compilação muito bem feita de um hino que possui, inclusive, refrões, mas que narra uma página muito triste da história do povo de Israel. Após o tempo de Salomão, houve uma divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul é o reino chamado de Judá e o Reino do Norte, nesse tempo, assume o nome de Israel. Esse reino caiu no ano 722 diante do Império Assírio que estava se expandindo naquele tempo. E aí o rei Osias, que é o último rei dali, até que tentou combater, mas não foi mais possível, exatamente porque, infelizmente, o Reino do Norte tinha caído em vários problemas, desde problemas morais até problemas religiosos, como os profetas como Amós, como Miqueias e tantos outros fazem questão de narrar, inclusive, injustiças internas, aumento de pobreza em decorrência da ambição de muita gente. E por causa disso, esse salmo, que é composto logo após essa queda ocorrida no ano 722, chamada historicamente como queda da Samaria, que era a capital então ali do Reino de Israel, o Reino do Norte, o povo compõe esse hino que lamenta exatamente o fato de não terem sido fiéis, da infidelidade ter conduzido à perda de uma parte da terra prometida. Por isso começa de maneira tão bonita, né? Fazendo uma súplica direta assim a Deus, chamando-o de pastor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. É muito bonita essa expressão. Lembrando que o pastor não é só aquele que conduz o rebanho. Os símbolos do pastor são os mesmos símbolos utilizados pelo rei. O cajado, o manto, que claro, com o pastor o manto serve para cobrir-se exatamente no tempo de frio, o cajado para defender o rebanho, mas são os mesmos símbolos reais utilizados. E aqui, de maneira especial, nós temos o versículo 4, que depois se repete no versículo 8 e vai se repetindo como um refrão, mais ou menos como se alguém declamasse uma poesia e os outros fossem repetindo, como fazemos nas nossas celebrações com os salmos. E isso é bem aquela maneira de pedir: Senhor, levante-nos novamente. Por isso é dito desse jeito: ó Senhor, faze brilhar a tua face sobre nós. Se assim o fizer, seremos salvos. Olha que coisa bonita. A salvação que vem não simplesmente do esforço do povo de reconstruir, mas de entender que eles precisam que Deus faça brilhar sobre eles a sua face. Ou seja, que Deus olhe para eles, que Deus volte e possa conduzi-los novamente ao tempo glorioso, como era a promessa e que infelizmente foi perdida pela infidelidade do povo em desatenção em relação a outras vantagens e benefícios que tinham. Senhor Deus do universo, faze que voltemos. Resplandeça a tua face, Senhor, sobre nós e nós seremos salvos. Ó Senhor, fazei-nos voltar ao primeiro amor. Ó Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar para a tua misericórdia, para a tua bondade. Fazei-nos voltar para o caminho de conversão, de mudança de vida. Ó Senhor, nosso Deus, eis-nos aqui. Ó Senhor, nosso Deus, ensina-nos a fazer a tua vontade. Ó Senhor, nosso Deus, ensina-nos a sermos fiéis ao teu amor e à tua bondade.
Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Nós somos teus servos. Ensina-nos a fazer a tua vontade a cada dia da nossa vida. Deus do universo, Criador de todas as coisas, o teu nome é bendito, adorado e glorificado para sempre e por toda a eternidade. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Dai-nos tua bênção, a tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja no seu coração, iluminando a sua vida e conduzindo os seus passos. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu Dia a Dia.